Bom, a gente está aqui então no RStudio. Como eu falei, tá? Eu não vou dar um curso sobre R e também não vou ensinar a programar. Isso aqui é uma. A ideia é fazer dessas aulas uma espécie uh, de uma, de uma introdução para quem já programa e vai estar querendo ver como é que é o R, como é que pode usar o R para fazer essas análises, tá? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisaria fazer, que eu recomendo que vocês façam, é criar um projeto dentro do RStudio, tá? Se vocês estão usando o R online, não faz muito sentido isso. Mas se vocês estão usando a ideia do RStudio, vocês vão lá e criam um new project. Ele vai, eu não vou criar porque eu já tenho um projeto Alquimia aqui criado. Vocês sigam ali as instruções, criam uma nova pasta, ele vai criar um projeto para vocês. O que é o projeto, tá? O projeto, aqui no caso, nessa casa aqui está na pasta Alquimia, e ele vai criar um arquivo rproj, e aí vocês podem salvar todos os arquivos relacionados ao curso, ou relacionados ao objetivo que vocês têm, ao projeto que vocês têm, na mesma pasta. Então, a vantagem disso é que a gente tem essa localização aqui relativa para todos os arquivos que estão dependentes, e aí fica mais fácil para a gente inserir as coisas dentro dos scripts. Eu crio sempre uma pasta data raw para os relatórios que não têm tratamento, os relatórios que eu baixo direto do Moodle, e uma pasta data para os arquivos que já estão tratados. Eu uso uma convenção para fazer o nome dos arquivos, que é ano, ano, dia, mês, para que a gente, ano, mês e dia, para que a gente consiga ter sempre para que a gente consiga ter sempre os arquivos nomeados nomeados em ordem crescente. Aqui eu até coloquei errado, né? Aqui eu só não vou mudar porque depois vai mudar a chamada do R, mas aqui era para ser 288, porque é tudo no dia 8, eu baixei tudo no dia 8 de agosto de 2020. Tá, então, criando o projeto no R, a gente, por exemplo, se cria um script novo aqui, novo RScript ou file, new file, RScript, tá, a gente salva e ele já vai direto para a pasta. Deixa eu tirar o caps lock aqui. E ele vai direto para a pasta do projeto. Então ele vai criar aqui um arquivo hello_r, que está aqui o arquivo, está dentro do projeto. E se eu precisar importar um arquivo, um CVS, alguma coisa assim, ele vai importar, ele já vai saber que está ali direto, né? Então eu acho que fica bem mais fácil assim. Então, aí toda vez que eu salvar o projeto, eu salvo as variáveis, enfim, aí a gente vai vendo mais para frente, tá? O que eu acho que seria importante a gente ver nessas aulas são tipos de dados e funções que são mais frequentes da gente usar. Não é uma coisa grande, tá? Vocês não se preocupem que vocês não vão ter que aprender assim muita coisa. Eu acho que dá para ir bem rapidinho, tá? Com certeza mais rápido do que os cursos que eu sugeri ali na página inicial ali do nosso curso. Mas também acho legal vocês darem uma olhada naqueles cursos introdutórios da DataCamp, do Tidyverse, e que são bem interessantes, tá? Eu aprendi muito quando eu fiz aqueles cursos. Bom, só antes de começar a mostrar código mesmo, tá? O R, ele é uma linguagem que ele não é de ninguém, assim, ele não é de uma empresa, não é de uma fundação e nada. Ele é desenvolvido pelos usuários. Isso aí pode parecer assim, é super romântico e tal, mas isso tem uma consequência que ele não é assim muito uniforme. Então, às vezes tem funções que estão deprecadas, tem funções que têm nomes parecidos e fazem coisas completamente diferentes. São coisas assim que tu tem que ficar meio aberto para quando acontecer e entender que isso aí é consequência de uma linguagem que tem uma história de desenvolvimento muito colaborativa, tá? Outra coisa que para mim também foi bem diferente
eu nunca tinha trabalhado com uma linguagem dessa natureza, é que o R é uma linguagem que a gente chama vetorizada, que isso quer dizer, na verdade, que ela é o poder dela está na operação em cima de vetores. É a forma como eu entendo isso, tá, gente? Então, assim, o poder do R está baseado na otimização de loops. Então, toda vez que tu tem uma tabela de dados grande, assim, por exemplo, aquela de progress que a gente viu ali, que vai ter umas 5.000 linhas e, sei lá, 20 e tantas colunas, que tem bastante dados, né? Tem numéricos, tem datas e tem vários tipos diferentes, tem dados faltando e tudo mais. O R ele tem ferramentas que permitem que tu trate as operações de linhas e colunas de uma forma muito rápida. Então, rápida sem ter que fazer um monte de for dentro de for, loop dentro de loop, e fica uma coisa bem legível e bem fácil de escrever. Então, eu acho que para esse tipo de função, para esse tipo de trabalho, que é a análise de dados, é uma ferramenta muito completa, tá? Tem várias coisas de machine learning, tem várias coisas de estatística, assim, nunca me faltou nada, nunca precisei de alguma coisa que não tivesse implementado no R, tá? Às vezes mais de uma implementação. E uma coisa que eu acho assim que é bem importante vocês entenderem é que o R ele não é como, por exemplo, o Java ou o próprio Python ou o PHP. Ele não é uma linguagem que foi pensada para construção de sistemas. Então, tu não tem como tu fazer um site com R. Sim, tu pode ter um servidor com R, tá? Mas tu não vai fazer um website de e-commerce com R, tu não vai fazer um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA com R. Tu pode fazer com Java, tu pode fazer com PHP, tu pode até fazer com Python, tá? Mas o R, ele não serve para fazer sistema. O R serve para análise de dados. Então, eu acho que isso também torna o aprendizado da ferramenta mais fácil, porque tu não tem que aprender várias camadas da ferramenta, sabe? Todas as bibliotecas que tem no R, elas servem para a mesma coisa. É tudo para fazer análise. Então, acho que vale a pena o tempo, vale a pena porque é uma ferramenta fácil, rápida e extremamente completa e que não está dando a menor pinta assim de que vai ser substituída por qualquer outra. Se algum de vocês já estava acostumado a usar, por exemplo, o SPSS ou o SAS, só esquece, são ferramentas muito caras. O R é gratuito, o R faz muito mais coisa do que qualquer um deles, tá? Agora, se tu usa o Python, de repente dá uma olhada no R por curiosidade, mas Python é uma ferramenta excelente. Pode continuar usando Python, tudo que eu fizer com R, com certeza vocês conseguem fazer com o Python, tá? Então, no próximo vídeo, então, vamos começar com código, para não ficar com... tentar manter os vídeos bem curtinhos.